O Estrelando está começando. Hoje no bloco Astros e Estrelas, o meu entrevistado é Luiz Melo. Ele vai falar sobre a Umbanda renovada e atualizada, ou seja, utilizando a energia transubstanciada. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Meu entrevistado de hoje é Luiz Melo, ele que é do signo de Áries, tem um ascendente em Touro e a lua no signo de Aquário. Já foi entrevistado outras vezes aqui no Estrelando, mas eu o trouxe aqui porque ele está lançando um novo livro, tá? Que já tem 11 publicados. É Umbanda, entenda a Umbanda, a sua renovação e evolução. O Luiz Melo, ele é parapsicólogo, muito conhecido como parapsicólogo. Ele é terapeuta holístico e também escritor. Luiz, quero te agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa para brilhantar nosso programa com as suas informações. Obrigado. Tá? E eu vi Prazer estar aqui. Eu vi que você tem outros livros, ele me trouxe também alguns outros livros aqui, O Mundo dos Sonhos, que é um livro que fala sobre a interpretação dos sonhos, né, das palavras. No sentido analítico e espiritual. Bom, você vai falar sobre isso hoje. Um livro de regressão e um livro também dos elementais, né? Mas isso. Eu gostaria de saber sobre essa Umbanda nova, né, renovada, que você está citando aqui no livro. Não deu tempo de eu ler porque eu recebi agora. Então, Jorge, como tudo, né, e todos conhecimentos estão se adaptando à nova época, né, porque nós estamos cada vez avançando para novos tempos, novos conhecimentos, como dizia o Allan Kardec do Espiritismo. A Umbanda, ela também vem sofrendo algumas alterações e se adaptando aos novos tempos. Acreditava-se muito que a Umbanda ela não teria muita expansão e que ela seria sempre aquela metodologia específica, né, com caracteres rituais específicos, mas não. Desde o Egito Antigo, onde nós temos indícios da Umbanda, e depois ela vindo praticamente no Brasil, embora tenha esse indício da Umbanda também na África. Ah, é? Tem indício, já na África, alguns pais de santos, algumas tribos, elas trabalhavam com seres nativos, que eram os desencarnados. E a Umbanda se caracteriza por trabalhar com seres nativos, índios, preto-velhos, né? E até mesmo os romeiros, são pessoas que desencarnaram. Então a Umbanda veio. Depois ela pegou uma influência muito grande do Candomblé, praticamente ficou muitos anos sob a interferência de algumas crenças, como o Candomblé, como a Quimbanda. E, finalmente, ela foi avançando e veio a famosa Mesa Branca, que era uma associação do kardecismo com a Umbanda. Depois vieram a Umbanda esotérica, depois veio a Umbanda mística, Umbandomblé, Quiumbanda. Enfim, a Umbanda foi ramificando, se adaptando às novas gerações. O que acontece é que nós entramos numa era da energia, onde hoje quase todos os sistemas de trabalho espirituais são baseados em mentalizações, vibrações mentais, irradiações, canalizações, e a Umbanda, por incrível que pareça, está se adaptando a isso. Então, não fica descaracterizado os sistemas de Umbanda convencional, que a gente chama Umbanda tradicional, onde as entidades e os médiuns interagem junto com os orixás do Candomblé, embora a gente sabe que a Umbanda também ela é muito versátil, porque ela tanto aceita os santos, anjos e avatares, né, como Cristo Jesus, do cristianismo, como aceita os orixás do Candomblé. Mas os próprios seres superiores da Umbanda ainda não se manifestaram. Ah, é? Não, usa-se aí Oxalá, que é Jesus Cristo, né? Ogum, que é São Jorge, mas é a Igreja Católica e Candomblé. E onde é que estão essas entidades, esses guardiões que a gente chama da Umbanda? Por exemplo, na Grécia você tem os deuses, né? Em todo o ensinamento grego você tem os deuses. No Candomblé você tem os orixás. Nos nórdicos você tem Odin, você tem também as santidades lá do... E na Umbanda, cadê essas entidades? Quando que dentro da Umbanda vai desaguar as entidades superiores específicas da Umbanda, né? Bem, eu acredito que isso não está longe de haver essa mudança de linguagem, porque a Umbanda, ao contrário do que se esperava, ela vem se adaptando, ela se adaptou ao candomblé, ela se adaptou ao kardecismo, ela se adaptou ao esoterismo, adentrando nos mais diversos canais esotéricos, ela se adaptou ao misticismo e agora nós trouxemos
mais uma inovação, mais uma renovação, mais uma evolução da Umbanda que eu denominei de Umbanda exaltada. Por que Umbanda exaltada? Porque ao invés de trabalhar com recursos da terra, de magias terrenas, trata-se de recursos transubstanciados, energia transubstanciada. O que é uma energia transubstanciada? É a mesma energia utilizada nos sistemas de cura. O Reiki usa energia transubstanciada. A apometria trabalha, entre aspas, com energia transubstanciada. A cura quântica, que está tão na moda, trabalha com energia transubstanciada. A maioria das religiões que trabalham com o sistema de cura é energia transubstanciada. E a Umbanda aderiu a isso também. Então os preto velho, os caboclos, os exus, as próprias pombagiras, a esquerda, a direita, os herês, todos eles se adequam a trabalhar tirando de lado a energia da magia terrena e entrando com a energia transubstanciada, que é a energia astral. Bom, não entendi nada. Com isso, o que é a energia transubstanciada? Toda a energia que você tem... Deixa eu ver se eu entendi na prática. Agora toda a energia que você tem como poeira cósmica, né? Ou o éter, chamado elemento etérico, que é a vibração dos elementos energéticos que o Sol e os astros emanam sobre a Terra. Tá. A água que evapora, ela transubstancia. Energias da mata, energias da água, energias da terra também transubstanciam. As energias telúricas transubstanciam. E essas energias, uma vez modificada, transformada, elas tendem a ir, vamos dizer assim, para o alto, para o céu, para o astral, né? Não só no sentido de astral, mas para a atmosfera. E uma vez na atmosfera essa energia modificada, alguns chamam de energia etérica ou de éter, ela pode ser canalizada por entidades como por pessoas. Então você não precisaria, para obter uma força X, por exemplo, da transformação da força de uma vela. Você usaria a energia que já está na atmosfera, que já está latente no cosmo. Opa, pera. Então quer dizer que você não precisa mais acender uma vela para ter um objetivo, por exemplo, de saúde, talvez seja isso, de limpeza, ou qualquer outro? De saúde, de limpeza, de combate à magia negra, de combate à TM, né? TM são transmissões mentais, TM negativa, transmissões mentais negativas, como fofoca, inveja, crítica, demandas mentais, rituais de magia negra dentro da quimbanda. Você combate tudo com a energia transubstanciada sem a necessidade dos elementos terrenos. Que seriam o quê? A vela? Os elementos terrenos são todos os elementos de magia. A vela, o aguidá, a farofa, os animais que são utilizados, os elementos, né, que são utilizados, os próprios tridentes, os punhais, a champanhe, a pinga. Todos os elementos de magia, ao invés de você utilizar esses recursos para atingir um objetivo X, você utiliza a energia transubstanciada. E os exus se adaptam perfeitamente a isso. E funciona. Não só funciona, como, por exemplo, eu estou nessa área trabalhando com energia transubstanciada desde 1975, lá quando a gente já se conheceu lá no passado. Sim. Minha fraternidade é uma fraternidade de Umbanda. Inicialmente ela já começou como Umbanda branca, embora eu vim de todos os mundos de magia. Né? Já frequentei a quimbanda, Umbanda tradicional, já tive na Umbanda esotérica, frequentei quase todas elas, né? Mas por final eu vim filtrando e terminei com esse trabalho de energia transubstanciada. Desculpa, a minha pergunta se funciona não foi nem deselegante. Eu entendi, eu até me corrigir, porque assim, o termo funciona, assim, para um feitiço de magia que fazem contra você. Aí para o segundo bloco você vai me responder. Tá, ok. Voltamos já. Quando você procura um síndico profissional, normalmente eu penso que o condomínio está preparado para receber esse profissional da melhor maneira possível. Mas não é na prática muitas vezes o que eu vejo. Muitas vezes acaba sendo indicado aquele que é amigo do amigo e às vezes acontecem problemas. Então, se o condomínio vai contratar o síndico profissional, vou dar algumas dicas. Primeiro, não fique só numa indicação, procure no mercado, verifique a questão do preço, a forma de trabalho, como é que é o contrato,
as experiências anteriores. Mas não fique só nisso, não. Se aprofunde, você também tem que saber tanto ou mais como síndico profissional, porque na verdade o patrimônio é seu. Então procure conhecer cada vez mais a legislação e as rotinas do condomínio. Até a próxima. Olá! Nesta semana temos lua nova, do signo de Câncer. Então, além da presença do Sol e da Lua, temos também Mercúrio e Marte nesse signo, o que enfatiza a família, o passado, a segurança, o cuidar, a proteção. Esse é um signo do elemento água, bastante sensível e com uma forte tendência a se magoar. Agir de forma emocional pode fazer com que a gente extrapole e acabe por se envolver em assuntos que não são nossos. Então, é melhor não se envolver tanto naquilo que é de outras pessoas. Por sua vez, uma boa relação de Vênus com Plutão traz uma ideia de transformarmos os relacionamentos. Porque a gente não pode se esquecer de que as pessoas vão mudando. Então, dentro disso, as relações também vão. Então, a ideia é a gente aproveitar esse momento para estarmos sempre em transição e juntos. Até a próxima semana. Apoio. Euro Materiais para Construção e Reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Confira agora a agenda do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 3 de agosto a excursão para o fenômeno do algodão e também inscrições já abertas para as novas turmas de astrologia que se iniciam em agosto. Informações 13 3284 9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional no dia 4 de julho. Os temas abordados são Código Civil, área trabalhista, além de palestras, síndico profissional, comunicação não violenta, curiosidades condominiais em análise e segurança no seu condomínio. Informações 13 3326 3083. A Gaia, Escola de Astrologia de São Paulo, promove o 18º Encontro Anual de Astrologia, nos dias 28, 29 e 30 de julho. Informações 11 5084 3256. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é Luiz Melo. Estamos falando de Umbanda renovada e aqui uma polêmica. Tá? Ótimo das polêmicas. Ótima polêmica. Você, neste livro, você ensina a esse método, a pessoa pode ter contato a essa técnica da Umbanda de transubstanciar, como eu estava falando no primeiro bloco, né? A questão de funcionar ou não funcionar. Eu não falei como um aspecto crítico negativo, foi assim, mas assim funciona, eu em vez de acender uma vela, né, ou queimar uma pólvora para limpeza ou qualquer outro tipo de situação, como que funciona isso? É mental essa técnica? Tem que ter relaxamento, respiração? Não, é mental e espiritual, né? Na verdade, o que faz a modificação de transições dentro da Umbanda ou de qualquer outra facção religiosa, como por exemplo, Jorge, eu fui num grupo em Grajaú, em Santo Amaro, e lá eu participei um pouquinho de um grupo de candomblé de Angola. E eles já não estão mais aderindo ao sistema de magia tradicional, mesmo das nações de Angola. Eles estão diferenciando. Essa diferenciação fica bem explicado que se cabe o seguinte: quando você fala a palavra umbandista,
Tanto que todo mundo evita falar. É preconceito. Umbanda é sinônimo de macumbeiro. As pessoas confundem umbandista com macumbeiro. Umbanda é coisa do diabo. Mas a palavra macumba vem de um instrumento, né? O macumbeiro é que toca o instrumento, chamado e macumba. Para a maioria das pessoas, falou de Umbanda está com o diabo, falou de Umbanda é macumbeiro, falou de Umbanda... Mas ainda existe isso? Ainda demais. Piorou. Piorou, né? Com essa grande gama de religiões modernas aí, principalmente algumas facções não me interessa falar, o preconceito aumentou muito. Então, o que é um umbandista, né? Na cabeça dessas pessoas, não do povo, dessas pessoas que não têm acesso à informação? É um camarada atrasado que tem uma codependência de uma entidade que não tem evolução. É um atrasado. Não estamos falando de pai de santo, porque o candomblé, ele conseguiu um domínio de território onde ele impôs uma sistemática, e hoje você ser um pai de santo, né, um babalorixá, você é uma posição de destaque. Mas e um umbandista, ele é o quê? Né? É um pai pequeno, é uma mãe pequena, mas essa linguagem não é tão convencional como é no candomblé. Então a Umbanda é visto como pessoas de pequena cultura. E é verdade que muita gente assim que são médicos, advogados, juízes, com algumas exceções, é lógico, eles evitam muito esse caminho, porque são caminhos que eles acham que é de pessoas de pouca cultura. Mas não é verdade. A Umbanda, ela é adaptável, ela é uma facção de crença religiosa, pode ser chamada de seita, pode ser chamada de religião, pode ser chamada de caminho espiritual, o que quiser, mas ela é adaptável. A Umbanda tem se adaptado a várias gerações e agora está se adaptando ao que se chama de sistema moderno. Nesse sistema moderno que você fala da transubstância... Das energias transubstanciadas? Essa, por exemplo, se eu tiver que acender uma vela, como se faz, para o anjo da guarda de 7 dias, ou uma vela palito, eu não acendo mais, é isso? Não há necessidade se você estiver exercendo os princípios da Umbanda transubstanciada. Mas a energia transubstanciada não evita que você acenda. Mas não há necessidade. Porque quando eu estou acendendo uma vela para um orixá, para um anjo da guarda, para um preto velho, seja o nome da entidade que tiver, eu não estou acendendo para ele, estou acendendo para mim, pedindo a ele que ore por mim, que me ore. Acendendo para porque você, ele não precisa. Ele não precisa, seria uma utopia um orixá precisar da nossa luz, né? Nós é que precisamos da dele. Mas o que acontece? Ao invés de você acender uma vela, você vai fazer uma prece, Pai Nosso, Ave Maria, uma prece pessoal, né? Deus me ampara, me ajuda, a prece que você quiser fazer, usar qualquer religião, qualquer linguagem, você vai fazer uma prece. E ali naquele momento da prece, você conecta com Deus maior, Deus primário. Em seguida, você conecta com seus protetores, principalmente se você conhecer seu guia, seu preto velho, seu caboclo, ou seu mentor, ou seu mensageiro, ou seu anjo guardião. Não, anjo guardião, não estou falando dos 72 anjos colocado pela Cabala, né? Pela Cabala. Aquilo lá é uma linguagem que não tem nada a ver com o anjo de cada um. O anjo de cada um é um anjo que ele pode ter um contato por revelação espiritual. Não olhar na tabela e ver qual é que é seu anjo. Isso é uma crença, é uma linguagem que funciona, nada deixa de funcionar, mas não estou me referindo a este anjo. Não vai procurar na tabela em um anjo. Vai pedir a Deus, vai fazer um contato para que o anjo contacte você. E a partir do momento que você se contactar, aí sim, a partir daí você tem contato com o teu anjo guardião, ou teu anjo protetor, ou teu anjo missionado, ou como você quiser chamar. Então, a partir do momento que você faz a oração, mentaliza Deus em primeiro lugar, mentaliza a energia do cosmos, mentaliza o teu guia e fica predisposto à interatividade com o guia, quer dizer, você se entrega à incorporação, ela ocorre sem precisar dos aparatos. Entendi. Porque naquele momento o guia, em vez dele precisar, por exemplo, de uma vibração de um atabaque que motiva a incorporação, né? O atabaque é um grande motivador para que a pessoa incorpore, em vez de precisar de um ponto cantado, em vez de precisar... Não há mais necessidade? Não. Deus, a oração no seu anjo, no seu guardião, ou no seu preto velho, no seu Exu, na sua pombagira, fica predisposto à interatividade, mentaliza a energia cósmica e essa energia faz a ponte e ele incorpora e trabalha normal. E ali você efetua problemas de cura, você pode desmanchar uma magia. Por quê? Porque quando o médium se abre a isso, ele passa a fazer o transporte.
Só que ele faz o transporte, em vez dele eliminar a entidade, afastar a entidade opressora, ele arrebenta a força dela no campo dele e com a energia transubstanciada ele não tem nenhum mal-estar. Então chama transporte espiritual. Entendi. Tudo isso se aprende nesse tudo livro? Aí, inclusive, Jorge, os graus espirituais, né? A Umbanda, ela é conhecimento, Umbanda é cultura, Umbanda é inovação, Umbanda é crescimento. Vou falar para os amigos de Umbanda que me entenderem, vou repetir novamente. Esta energia não elimina a função e a ação das outras. Ela apenas pode ser complementar. Eu não utilizo nenhum recurso de nenhum tipo de magia terrena. Eu resolvo tudo com a energia Mas não transubstanciada. é porque você é parapsicólogo que fica mais fácil para você? Na verdade, não tem a ver. Porque, Não. inclusive, o mundo da parapsicologia, ô Jorge, junto com o mundo da espiritualidade, principalmente da Umbanda, é completamente antagônico. É, né? É completamente antagônico. O parapsicólogo que, de repente, exerce a Umbanda, ele tem que ter muita cabeça, porque, na verdade, o que a parapsicologia, mesmo a parapsicologia espiritualista, vem colocando, é um contato bastante complicado. Ela não facilita a ligação, dificulta. Entendi. Né? Então, existem também nesse livro 13 graus. Não é maçonaria, né? Que tem 33 graus, nem é Rosa Cruz, nem é a iniciática, que tem 27 graus, mas ela tem 13 graus. Então o médium, à medida que ele vai trabalhando, vai interagindo com seus guias, Deus em primeiro lugar, depois as entidades que ele tenha fé. Você pode trabalhar com a energia transubstanciada pensando em Buda, em Krishna, em Brahma, Entendi. em Quetzalcoatl, em Mitra, que já saiu do caminho, mas está por aí ainda a Nós energia vamos dele. colocar na legenda aqui, no GC, nos caracteres, onde você pode adquirir esse livro, porque é uma produção independente do Luiz Melo. Rapidamente, me desculpa, nós estamos terminando o programa. Você também tem um livro chamado Mundo dos Sonhos, não é? Esse livro, ele trata de palavras, você sonhou com algo e tem uma interpretação sobre. Você tem a interpretação analítica, como são todos os livros do sonho, e vamos supor, você sonha com um gato. Então você tem analiticamente o que significa o gato e uma informação espiritual sobre o porquê de ter sonhado com o gato. Então você vai na tabela espiritual. Ele é dividido em sonhos realistas, fictícios, espiritualistas, de regressão. São várias subdivisões que facilita a pessoa verificar o sonho que ela teve e interpretar. E Jorge, para fechar, que você disse que nós estamos quase encerrando o tempo, esta Umbanda transubstanciada, ela nos trouxe um trabalho chamado cura integrativa. Né? A cura integrativa é um sistema que também trabalha com a energia transubstanciada e o objetivo principal da cura integrativa é chegar aos médiums de não incorporação, também aos médiuns de incorporação e a pessoas que não têm nada a ver com a mediunidade, para facilitar que esses médiuns de não incorporação trabalhem com as suas entidades ladeado, envolvidos por essa entidade, sem a necessidade do processo da incorporação. Então, por exemplo, um médium que trabalha há 10 anos na Umbanda, mas nunca recebeu uma incorporação, porque, entendam bem, incorporação é um caractere específico ou seletivo. Não significa que o médium que incorpora tem maior qualidade do que o médium que não incorpora. Um médium que não incorpora, ele pode chegar ao 13º grau, como um médium que incorpora chegar ao 13º grau. Um médium que não incorpora pode ter muito mais sabedoria, força de decisão, força de ajuda do que o médium que incorpora. Então a mediunidade em si, que é um dote que se traz de berço, ela pode ser utilizada através dessa energia transubstanciada num processo chamado de cura integrativa, que associa um conjunto de técnicas como bioenergia, energia radiônica, energia psicoenergia, energia dos elementais, energia mediúnica e energia cósmica e energia do Pai Celestial. É um conjunto de energia que não tem nada a ver com rei, que não tem nada a ver com cura prânica, é uma outra modalidade de cura, que o objetivo principal é cosmo, mediunidade e a pessoa. Seja médium de incorporação, não de incorporação, seja leigo, seja de qualquer crença, ele pode ter acesso às suas entidades, trabalhar com as suas entidades sem a necessidade da incorporação. Você tem espaço em Santos? Que a pessoa pode visitar, pode frequentar? Pode visitar, é ali na Avenida Afonso Pena, 353, Casa 2. E nós temos essa Umbanda todo primeiro e terceiro sábado, das 17 às 22 horas.
Porque qualquer um pode ir, Qualquer um não precisa pode agendar, olhar, pode chegar não lá precisa agendar. pessoalmente. O trabalho é gratuito, é aberto, né? E lembre-se, pode ver, porque quando mais nós vemos, mais nós aprendemos, mais nós crescemos, e nada inibe nada, e nada substitui nada. Então não precisa ter medo de que você vai estar cruzando linha, que é uma linguagem que não existe. Entendi. O homem tem que aprender a buscar. Muito obrigado mais uma vez por sua Obrigado presença você, viu? aqui. E uma ótima semana a todos vocês. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.